Olá, segunda-feira, 11 de agosto. Fundação Terra de Maracanaú amplia a estrutura para oferecer creche a crianças carentes. Trabalho produzido por artesãs cearenses faz sucesso nas regiões sul e sudeste do país. Você vai saber por que sangramento de ouvido é coisa séria. Tem o comentário de política com Donizete Arruda e muita oferta de emprego no setor industrial. Notícias da Gente começa agora. Orgulho da Gente. A Fundação Terra nasceu em uma comunidade muito pobre no interior de Pernambuco. Foi quando um padre decidiu resgatar do lixo homens, mulheres e crianças em situação de extrema miséria. O repórter Jonas Guedes foi a Maracanaú conhecer uma das unidades da Fundação e mostra a expectativa para a inauguração de uma creche no local. A Fundação Terra, criada há 30 anos pelo padre pernambucano Ayrton Freire, baseia sua ação no apoio aos mais necessitados. No Ceará, o órgão realiza um trabalho de evangelização e resgate de famílias em estado de insegurança social, motivo pelo qual a Fundação criou uma sede no estado há 10 anos. Começamos a trabalhar com crianças, na parte de apoio às crianças antes do catecismo, isso tudo na capela ainda trabalhando. Começamos a trabalhar com senhoras, começamos a fazer uma turma de senhoras para fabricar artesanatos, para desenvolver um pouco a sustentabilidade daquelas pessoas. Trabalhamos também com jovens, e logo foi seguidamente construído pelos Grupos da Terra um centro esportivo, que ali a gente trabalhava também todas as festas, como Natal, Dia da Criança, Dia das Mães. Fomos apoiando a situação da comunidade e começando a trabalhar socialmente também com elas. Com o tempo, os integrantes da Fundação Terra viram a necessidade de realizarem um trabalho mais efetivo no apoio às famílias do Alto Alegre. Em 2010, um novo projeto inspirou os integrantes do órgão. Quando o padre chegou em 2007, que sentiu a necessidade da Fundação Terra chegar aqui, em Maracanaú, no Alto Alegre, a gente contratou uma assistência de uma associação, da Associação Aracê, que são pedagogas, psicólogas, e começaram a trabalhar dentro da comunidade para sentir as necessidades, Como em Arco Verde também a necessidade foi começar com a creche, aqui também as necessidades maiores eram de uma creche. Precisávamos dar apoio a essas mães, a esses pais, que para ter as crianças em uma creche para que elas possam também trabalhar e ter sua vida normal, a sua sustentabilidade. Nosso sonho é chegar aqui e dar totalmente apoio a essas crianças que vêm para a creche a partir do momento que elas estão aqui conosco, 138 crianças, nós vamos, a nossa capacidade aqui dentro da creche, nós vamos dar um apoio à comunidade de grande competência, de grande capacidade, porque nós estamos preparando uma creche de peso, nós queremos atingir aqui, ter uma educação mesmo como se as crianças estivessem estudando em uma creche particular. Toda a construção do prédio que deve abrigar a nova creche foi realizada com a ajuda de parceiros. Essa sala onde eu estou foi adotada por uma empresa que doou tanto o projeto estrutural quanto estes aparelhos. Mas essa não é a única forma de ajudar. Vocês podem ajudar também de várias maneiras. A gente pode adotar uma criança da creche. A partir de R$80, vocês já sustentam uma criança numa creche. Então, vocês podem adotar uma criança. Podem trazer doações de material de limpeza, de fardamento, Pode também ajudar com leite, fraldas descartáveis. Existem várias maneiras que vocês podem nos ajudar com livrinhos infantis, A sustentabilidade da creche, a partir de fevereiro, a necessidade ainda de ajuda vai ser muito grande. Bastidores da Política. Uma ótima tarde a todos que acompanham Notícia da Gente. Segunda-feira é dia do nosso comentário político, aqui com o jornalista Donizete Arruda, que traz as principais informações de Brasília e também as notícias que impactam o Ceará e a Caucaia. Donizete,
uma nova fase da novela Emancipação de Distritos está apenas começando. Uma nova possibilidade de Jurema vir a ser município foi aberta, não é isso? Jurema pode virar sim cidade. Agora virou lei. A presidente Dilma deve sancionar e não há mais novidades. A Câmara Federal, com a ajuda do deputado Danilo Forte, eliminou o tamanho exigido, 100 km² de área. Não tem mais essa exigência. Assim, Jurema não tem mais nenhum impedimento para virar cidade. Jurema e mais 9 distritos do Ceará podem virar municípios. O grande desafio é a corrida contra o tempo. Vai dar tempo votar e fazer o plebiscito ainda este ano? Provavelmente não. Os líderes políticos vão ter que se desdobrarem e convencerem a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, desembargadora Iracema Vale, para que ela possa recolher as urnas e fazer uma nova programação, incluindo essa questão, se a população de Caucaia aprova ou não que Jurema vire cidade. Também há em Pajuçara, em Maracanaú, São João do Aruaru, em Morada Nova, Antônio Diogo, em Redenção, 4 dos 10 municípios que podem surgir. Em Caucaia, o prefeito Washington Góes já corre contra o tempo para ganhar um tempinho rapidamente, porque a principal exigência hoje é o seguinte: 3% dos eleitores precisam assinar um documento, uma proposta que tem que ser enviada, proposta de lei, para ir para a Assembleia Legislativa. A Assembleia tem que aprovar essa lei estadual e essa lei estadual aprovada tem que ser enviada para ser realizado o plebiscito. E no plebiscito, toda a população tem que dizer sim. E nessa corrida contra o tempo, as lideranças sabem que se perder a chance de realizar o plebiscito agora, vai ficar para 2016. Aí em 2016, Jurema só elegeria prefeito em 2020. Então é agora ou nunca Jurema e Pajuçara virarem cidades. E a corrida não há muito o que fazer. E há um impedimento. A Assembleia Legislativa do Ceará decidiu que só vai funcionar uma vez por semana, por conta das eleições. Dia de terça-feira. Amanhã funciona. Agora, depois de amanhã, só na outra terça. O tempo é muito curto para que seja aprovada a lei, seja encaminhada a lei aprovada para a Justiça Eleitoral, ocorra a programação das urnas, a Justiça Eleitoral aceite. Tudo isso o tempo tem que ser muito rápido. Tudo tem que funcionar em caráter de emergência. O prefeito Washington Góes ganha tempo. Os outros prefeitos das outras cidades ainda não deram a largada. Jurema, pelo menos, está na frente. O prefeito quer que os 3% exigidos em lei de assinaturas da população seja cumprido em menos de 7 dias. Vai dar tempo? A gente não sabe. Mas que agora já mudou tudo já. Só que as assinaturas só podem ser começadas a ser colhidas depois que a presidente Dilma sancionar a lei. E a presidente ainda não sancionou. Sancionada a lei, começa a colher assinatura. Senão não tem valor. Ou novela demorada, a emancipação da Jurema. A gente espera que tenha um final feliz, né? Pelo menos. A lei já foi aprovada, né? Já mudou tudo. Tinha muita burocracia, agora não tem mais nada. Agora é só 10% do município mãe, ou da média dos municípios. E uma população que Jurema, com certeza, cumpre. Não tem mais tamanho, área, nada. Então Jurema pode virar cidade. Se cumprir essas outras reivindicações legais, vai virar município, mais um município para o Ceará, com certeza Jurema. Quem sabe depois de outubro a gente traz essa manchete aqui no Comentário Político na segunda-feira. Agora vamos comentar também algo que você trouxe à tona na última semana, que os políticos que estão se candidatando estão um pouco sem dinheiro, estão lisos, como diria o cearense. Mas os prefeitos eleitos em exercício também estão passando uma certa dificuldade, não é isso, Donizete? E a notícia é boa, mas nem toda notícia boa vem completa. O Senado Federal aprovou o aumento do Fundo de Participação dos Municípios, 1%. 0,5% ainda este ano e 0,5% no ano que vem. Ocorre que o Senado mandou a lei para a Câmara votar em 2 turnos, 2 votações. A Câmara não votou semana que passou e só volta ao trabalho em setembro.
Se tiver sessão, porque em setembro, essa semana que passou, já não apareceu quase ninguém. O plenário da Câmara dos Deputados está em reforma. Se não votar em setembro, fica para outubro. Em segundo turno da campanha presidencial, segundo turno de governo, fica para novembro. Então o dinheiro pode entrar nos cofres dos municípios, das prefeituras, só em dezembro. E eles perdem 4 meses que poderiam entrar um dinheirinho a mais desses 4 bilhões que vão para as mais de 5.500 prefeituras. Mas a boa notícia é que esse dinheiro vai entrar. Se não entra em setembro, entra em dezembro. Então os prefeitos vão ter um presente de Papai Noel dado pelo Congresso Brasileiro. 1%. O governo não queria dar não, mas ano de eleição, quem tem coragem de vetar? A presidente Dilma não pode vetar, porque ela não quer ficar mal com os prefeitos em ano de eleições. Nem os políticos. Ano de eleição é uma maravilha, todo mundo fica bonzinho. Essa é uma boa notícia, Donizete, mas quer saber uma melhor? Os prefeitos investirem bem esse recurso, aí é com certeza a vitória completa. Aí é pedir muito, né? Aí é um Papai Noel que tem que vir dobrado com um saco cheio de bondade. Vamos esperar, né, Donizete? Eu queria agradecer a sua participação, como toda segunda-feira, e agradecer também você que acompanhou. Na próxima segunda nós estamos de volta com um comentário político. O trabalho produzido por artesãs cearenses faz sucesso nas regiões sul e sudeste do país. São peças de crochê, como caminhos de mesa e forros para almofadas. A profissionalização é o que impulsiona as vendas desses artigos. As artesãs passaram por cursos de administração financeira e design e hoje participam de eventos nacionais. A tradição do artesanato é um dos traços culturais mais antigos da região Nordeste. Com a grande procura por parte dos turistas, o fluxo de venda aumentou, gerando a necessidade de organização. Para lidar com as encomendas e burocracias, as mulheres da localidade de Curral Grande, em São Gonçalo do Amarante, a 90 quilômetros de Fortaleza, criaram a Associação de Artesãs Artefio. A Artefio teve início final do ano 2001, início de 2002, com a iniciativa minha e da Marta, né? Era um trabalho para nós duas ganharmos alguma coisa, mas esse trabalho ele se tornou coletivo à medida que a gente foi vendo que outras pessoas da comunidade também faziam crochê e quiseram participar desse trabalho. A variedade de produtos é grande. São capas para puff, tapetes, jogos americanos e decoração em geral para casa. A associação é composta por 35 integrantes, que reconhecem que a união só trouxe mais reconhecimento e melhorias. A nossa autoestima melhorou, né? Porque a gente faz o crochê, a gente trabalha assim com muita garra, né? Força de vontade. É muito bom. A gente aumenta mais, né? Consegui ajeitar a minha casa. Antigamente era mais... A minha casa já é de alvenaria, né? Tijolo. Consegui comprar televisão, antena parabólica, celular, tudo isso com dinheiro da associação, né? Que a gente... No ano de 2012, a Artefio recebeu o prêmio Top 100 do Sebrae, coroando o esforço destas mulheres. Este tipo de reconhecimento é reflexo do constante aprimoramento. O grande pull foi com a entrada do Sebrae, nos dando curso de design, de administração financeira, de associativismo, e com eles a gente quebra fronteira. A gente sai do estado do Ceará, passamos a frequentar feiras nacionais em Brasília, já fomos a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estivemos no Rio, e isso traz um ganho enorme, né? E tem ainda as rodadas de negócio que o Sebrae nos proporciona e que nos expõe ou que nos coloca diante do comprador. E que a gente tem uma clientela que até hoje, desde o ano de 2008, permanece fiel e nos comprando. As comemorações em homenagem à Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira do município de Caucaia, tiveram início no dia 5 de agosto com uma linda procissão. A festa continuará até o dia 15 de agosto com vários dias de festas, várias programações. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre serás, Maria. A fé e a devoção à Nossa Senhora dos Prazeres é antiga no município.
Alguns fiéis afirmam que antes mesmo de Caucaia se emancipar, já existia devotos da santa. 255 anos depois, a cultura continua com a mesma força. Muitas graças, muitas graças. Um emprego no meu filho, uma das graças. E outras que, se eu for falar, são muitas. Nós alcançamos várias graças, né? Não precisa ser revelada, né? Nós alcançamos muita graça e nós participamos da procissão desde criança, né? Nós somos católicos, né? Somos filhos aqui de Caucaia, então nós temos toda a devoção pela Nossa Senhora dos Prazeres. Relatos das graças alcançadas por devoção a Nossa Senhora dos Prazeres emocionam até hoje a dona de casa Lucilene Rodrigues. Meu filho tinha 20 anos, foi o primeiro emprego dele. Até hoje ele já está com 33 anos, completou agora 33 anos e todos os anos eu venho. Só fez 2 anos que eu não vim porque eu fiz uma cirurgia na minha perna. Mas todos os anos eu estou aqui para agradecer a Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nos dias dos festejos à Santa, devotos trazem as imagens para a calçada de casa e esperam ansiosamente a passagem da procissão. Todos os anos eu acompanho a procissão, faço as 9 noites e o encerramento. Não falto nenhuma noite de novena. E já alcançou alguma graça? Várias graças. Graças a Deus e Nossa Senhora dos Prazeres, nós vivemos muito bem, nossa família e o girassol aqui também. A homenagem à Santa acontecerá até o dia 15 de agosto com uma vasta programação. Acontecerão missas na Igreja Matriz do município e em outras localidades. O padre José Francisco, que participará de grande parte dos eventos, destaca a tradição católica do povo caucaense. Mas essa devoção, são 255 anos vivenciando a devoção e fé no contexto de Caucaia especificamente. Claro que esse momento não é só um momento religioso, ele também evoca momentos sociais. Em que sentido? Não só pelo encontro daqueles que são ex-fiéis, que vêm matar a saudade dos seus parentes, mas também, você sabe, né? Sempre surge um namorinho de um, namorinho de outro, e aí vem casamentos e batizados também. É isso, a festa, ela tem esse cunho, mas também tem um cunho do lado social, nas campanhas sociais que nós fazemos. E este ano, especificamente, nós temos 3 campanhas ao mesmo tempo. Uma para a restauração do telhado da nossa igreja, já que ela tem esses 255 anos, bem como também a construção de algumas capelas. É isso aí. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre serás, Maria, Maria. Fala, doutor. Sangramento no ouvido é sinal de alerta. Quando isso acontece, é preciso procurar logo um especialista para investigar as causas do problema. O quadro Fala Doutor de hoje traz orientações sobre esse assunto. Olá, hoje o quadro Fala Doutor vai tratar sobre o tema sangramento no ouvido. Você já deve ter visto alguém, algum parente, amigo, pegar a ponta da caneta, a tampa e colocar no ouvido? Você sabia que isso pode ocasionar um sangramento no seu ouvido? Para trabalhar com a gente esse tema e esclarecer as suas dúvidas, nós estamos agora com o Dr. Tiago Pontes. Tiago, para começar a nossa conversa, nosso bate-papo, fala um pouquinho para mim o que vem a ser geralmente o sangramento no ouvido. Como você tinha introduzido, a questão da manipulação do ouvido, com objeto pontiagudo, isso é uma das principais causas. Não é a única causa de sangramento do ouvido. O sangramento do ouvido pode ser uma coisa simples, como uma manipulação de ouvido com um objeto pontiagudo causando lesão do conduto e sangramento, mas pode ser alteração de ouvido médio, que pode acontecer por alteração de pressão, que a gente chama de barotrauma, pode acontecer em viagem de avião, pode acontecer quando a pessoa faz um mergulho numa profundidade muito alta. Isso pode causar uma alteração no ouvido médio, causando rompimento da membrana timpânica e sangramento. É uma outra possibilidade que não é tão incomum. Tiago, então para dar continuidade a esse tema, vamos conferir a nossa primeira pergunta. O que provoca os sangramentos? O sangramento no ouvido, a maioria das vezes, é causado por manipulação do conduto auditivo. A pessoa com algum objeto pontiagudo, na maioria das vezes, mexe no ouvido, cutuca o ouvido de forma com mais força, e isso pode levar a uma lesão e um sangramento. A pele do ouvido é muito fina, então não deveria ser manipulada de qualquer forma e com qualquer objeto. Uma outra possibilidade de sangrar o ouvido
é nas questões de mudança importante e grande de pressão, que a gente chama de barotrauma. Normalmente acontece em viagem de avião, mergulho em profundidade grande, descer serra, isso também pode causar, principalmente quando a gente está gripado ou resfriado. Fones de ouvido muito alto podem causar sangramento no ouvido? É difícil você pensar na possibilidade de um fone de ouvido muito alto causar sangramento de ouvido. O que pode causar é trauma acústico, que é outra coisa. Pode causar perda auditiva se você se expor a som alto durante um tempo muito prolongado. Em algumas situações específicas, o trauma acústico pode ser muito grande e pode realmente causar sangramento no ouvido porque pode romper a membrana timpânica. O sangramento do ouvido pode se tornar uma doença grave? Na verdade, eu acho que é o inverso. Não é que o sangramento de ouvido pode se tornar uma doença grave, mas talvez uma doença grave pode causar sangramento no ouvido, né? Existem algumas alterações de ouvido, alguns tumores, algumas lesões de conduta auditiva que pode cursar com sangramento. Então, teve sangramento, principalmente se for um sangramento espontâneo de ouvido, sem ter tido manipulação prévia ou sem ter mexido no ouvido antes, é bom procurar um especialista, é bom saber o que pode ter acontecido, né? Ter uma avaliação detalhada, fazer alguns exames, consultar o especialista. Sangrou o ouvido espontaneamente, principalmente, né, sem ter sido manipulado previamente, precisa de uma investigação mais detalhada, que pode ser que seja realmente uma doença importante. Quais os cuidados para evitar o sangramento do ouvido? Então, o ideal é evitar a manipulação, evitar usar tampa de caneta, clipe, lápis, qualquer coisa pontiaguda que possa ferir a pele do conduto auditivo. Até mesmo cotonete deveria ser evitado, pelo risco de levar ao acúmulo de cerume, que é uma coisa que pode dar desconforto auditivo devido ao tampão que forma de cera. Uma outra coisa que deve ser evitada, a gente precisa prestar atenção, é nas mudanças bruscas de pressão. Como eu já tinha falado antes, a alteração de pressão, né, ou viagem de avião, ou mergulho fundo, se você está gripado ou resfriado, isso altera a mucosa nasal e a mucosa do ouvido, né? E isso pode causar uma variação importante de pressão que pode cursar com sangramento no ouvido, porque perfura a membrana timpânica, dá dor. Acho que provavelmente qualquer pessoa que tenha viajado de avião resfriado ou gripado pode ter sentido uma dor importante de ouvido. Às vezes essa dor chega a ser tão grande que chega a sangrar, né? Isso não é grave, né? Causa desconforto, mas não é um problema tão importante, mas precisa ser avaliado, precisa tratar. Então esses são os cuidados que precisam ser tomados. Tiago, obrigado mais uma vez por estar nos auxiliando. E para você que acompanha o quadro Fala Doutor, até a próxima. Emprego Aqui. A semana começa com muita oferta de emprego na região metropolitana. Só para auxiliar de limpeza, são 79 vagas disponíveis no CNDT de Caucaia. Tem oportunidade também para açougueiro e auxiliar administrativo em escritório. Para saber mais, é só comparecer à agência da Rua Joaci Sampaio Pontes, número 2076. Fique por dentro. A dica de utilidade pública de hoje é o telefone do Ronda do Quarteirão do bairro Tabapuanzinho, em Caucaia, 3457-1103. E para fazer valer os seus direitos como consumidor, você pode recorrer ao DECOM, no centro de Fortaleza. Anote o número 3105-1138. A gente se despede por aqui, mas amanhã tem mais informação e novidades para você. Lembrando que para rever as reportagens do programa é só visitar a fanpage Notícias da Gente no Facebook. Um ótimo início de semana para você. Até mais! Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Do Najaré às lagoas, Caucaia